Estamos aqui com a Arlete. A Arlete tem um nome chique, ó. Arlete Santos de Barros, corredora, maratonista, psicóloga, mãe, dois. ciclista. Sim. Apaixonada pelo ciclismo agora também, né? Muito. Outra paixão. Que legal. Agora 3. É? Né, grandes. Psicologia, corrida e pedal. Yes! E a gente veio conversar com ela sobre vários assuntos, mas primeiramente sobre corrida de rua. Então a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte a gente fala de corrida e a segunda parte a gente vai falar sobre saúde mental, que é um assunto super atual e necessário, principalmente para nós corredores, ciclistas, praticantes de esporte, enfim, seres humanos. Precisamos de equilíbrio. Nós vamos falar sobre isso também. Muito obrigado por você ter aceito o convite, né, de falar sobre esse assunto, enfim, contar a tua história também. Eu acho que é legal dividir aqui com os nossos seguidores essa tua experiência, que já é boa, né, em maratona e tudo mais. Bom, eu que agradeço. Para mim é uma alegria te receber aqui, né? Te acompanho aí em todas as corridas em Joinville. É uma pessoa extremamente amável, querida, né? Todos que te encontram assim. Inclusive, na última corrida, que foi a do Mirante, né? Um grupo de amigos. Você estava lá também? Estava. Acho que trouxe a medalha, tá aqui, ó. Essa é só para os fortes. Essa aí, um grupo de amigos estava comentando, né, de como você é sensível em relação aos esportistas. Que você estava esperando os últimos. Isso. Lá na subida, naquela última subida difícil, e você chegava e estimulava e dizia, vamos lá, tá chegando. E gravava e conversava, e eles estavam comentando, né, que o quanto é importante esse teu... não sei se é trabalho ou algo mais especial que isso. É um pouco de cada coisa. É um pouco de trabalho, mas mais mesmo de poder dar voz e vez. E mais do que isso até, mostrar, né, o quanto esse esporte é gostoso, né, o quanto ele é humano, o quanto ele é necessário, né, para as pessoas. Verdade. Eu me apaixonei pela corrida, então a história não é minha, é tua. Mas é que eu gosto muito de corrida e os corredores têm histórias fantásticas. Sim, né? Então a gente tem que acompanhar isso tudo, não pode deixar passar batido. E como eu sou jornalista contador de história, a gente não pode perder, né? Então vamos lá contar um pouquinho da minha, né? Vamos falar. Como é que tudo começou? Eu comecei a correr aqui em Joinville. Eu já tinha minha primeira filha, hoje ela vai fazer 20 anos agora. Em que ano? Agora em julho ela faz 20 anos. Mas você começou? Eu comecei lá atrás há 19 anos atrás. Ela tinha 1 aninho. Nossa, que legal. E eu comecei porque uma prima minha, inclusive eu acabei de falar dela pra ti, a Neide. Tive o privilégio de correr com ela há uns 2 anos atrás, numa corrida que ela fez aqui em Curitiba. E ela tem um projeto lindo lá em São Paulo com crianças carentes. Um dia nós vamos contar essa história. Olha, prima, olha no que eu tô te colocando. Vai ser muito legal. Vai. E aí me despertou o desejo de começar a correr. Aí, a minha primeira corrida foi aqui em Joinville, a corrida do diabetes, contra o diabetes, isso, acho que foi, há muitos anos, né? Não me lembro direitinho como que eu fui, eu só sei que eu lembro que eu fiz em 26 minutos 5 quilômetros. Fez bem. E aí me despertou o desejo de continuar correndo. Depois dessa, foram várias. Muitas mesmo, eu tenho um quadro de medalhas gigante em casa. Você algumas aqui sou amadora, mas sou amadora com muito orgulho, assim, de todas as Todos somos, conquistas. né? Todos somos. Que legal. E aí, eu continuei correndo, mas fazia 5, fazia 10, fazia 5, fazia 10. E não passava disso. Aí, em 2015, eu fui fazer uma viagem com meu marido para Nova York. E a gente ficou na casa de alguns amigos, de um amigo. E a gente passeando no Central Park
a gente deu de encontro, assim, com toda aquela estrutura de maratona. E a Tava gente nem rolando. imaginava. A gente Maratona de Nova York, nesse dia. ia começar a rolar. Eram Tá. 2 dias antes da maratona rolar, a gente tava lá. Aquele furdunço. E aí a Isso. gente deu de encontro com toda aquela estrutura, a gente amou. E voltamos pra lá todos os outros dias que a gente estava lá, a gente voltou pra curtir aquela Então você magia já toda. corria um pouquinho nessa época. Eu já corria, curtia, mas eu nunca tinha pensado em fazer uma maratona. Até esse dia. Mas no domingo a gente voltou lá pra ver a corrida, né? Então, já entramos no clima, compramos camiseta e acordamos bem cedo. 7 da manhã a gente já estava tentando entrar, porque lá é bem rigoroso, né? Para você conseguir chegar, né? A segurança é bem... E aí a gente conseguiu entrar e ficamos lá das 7 da manhã à meia-noite. A gente viu o primeiro chegar. Caramba, das 7 à meia-noite a gente ficou lá. E quando aquela keniana chegou, a primeira mulher, eu falei assim, eu vou fazer uma maratona um dia, porque era um mar de gente chegando. E o respeito, sabe, que existia ali entre todos, principalmente com a organização, de esperar até o último chegar. Sim. Né? Então aquilo isso é muito legal. Me comoveu. E aí eu fui atrás para ver como fazia para fazer uma maratona, treinar. Isso foi em 2015. Tá. Aí quando foi em 2017, fui me preparando para fazer a minha primeira meia. Tá. Em 2017... olha aqui, vou mostrar aqui pra galera que tá vendo. 2017... primeira maratona. Fui pra minha primeira meia maratona, que foi... Tu dividiu, fez dupla? Isso, fiz dupla com a Cissa. Com a Cissa. Ô Cissa, um abraço pra ti, olha, tia aqui, ó. Aí, nessa dupla aqui, a gente conquistou a primeira medalha, foi a primeira edição da Maratona Internacional de Floripa. E para quem quer fazer uma maratona, a gente precisa conseguir índice, principalmente fazer a de Nova York, índice numa maratona internacional. Exato. Né? Claro. E aí eu fui para experimentar, né, para ver como que eu me saía. E foi ótimo, me senti super bem, né? E falei assim, agora eu quero me preparar. 2h30 meia. Isso. A primeira meia. Aí eu peguei, fui fazendo outras meias, fiz a do Rio, fiz a de Joinville, linda essa, né? Internacional do Rio. Fiz a de São Paulo, das mulheres de São Paulo. A de Joinville. Essa aí passou dentro da Tupi, lembra que era comemorativa? Essa também, muito boa. Sim. Foi muito legal. Tinha a banda lá do Corpo de Bombeiro tocando lá dentro, né? Foi bem legal. Foi bem legal. Aí em 2017 fiz várias. Né, de 2017 até 2018. Eu falei assim, 2018 eu vou fazer a minha primeira, então, solo. Maratona solo. Aí você foi Mas, para você também conseguir, você tem que conseguir fazer a maratona em menos de 6 horas, ou até em 6 horas, né? E uma maratona internacional. Certo. Aí fiz minha primeira, fiz em 6 horas e 10. Mas fiquei feliz. Feliz. Foi uma das últimas a chegar, então. Foi. Estavam desmontando já as coisas lá. Sim. Fiz em 6 horas e 10. Estavam sim. Meu marido acho que pegou a medalha e ficou lá me esperando. Mas você vê, aquela história, né? Muita gente se preocupa com o tempo, né? Óbvio que é bom se você for mais rápido, mas curtir a corrida que é a graça da coisa, né? A gente trajeto, né? Tudo que você vai organizando dentro de você como pessoa, a força que você tem, né, e saber que você tem o objetivo de atravessar a linha de chegada, né, e do quanto aquilo vai te fortalecer para outras conquistas. Como é que uma psicóloga pensa uma corrida? Você fica pensando assim durante o trajeto? Tem isso? Claro! Mas pensa o quê, assim? Penso. Fica se analisando, uma coisa que eu... os outros, como é que é? Não, assim, em relação a analisar, né, os pacientes em si, a minha relação é quando eu tô aqui com eles, né? Inclusive a gente tá aqui na clínica. Isso. Quando eu tô aqui com eles, aqueles 50 minutos é daquele paciente. Saiu, o outro vai ter os 50 minutos dele e eu só vou poder ajudar, só vou poder contribuir
né, com aquele paciente naqueles 50 minutos. Então, eu não levo lá para fora. Tipo, você não anda pela rua organizando as pessoas. Não. Nem corredores. Nem corredores. Inclusive, quando eu corro, eu vou me organizando. Então, se organizando. Eu vou me organizando. Muito eu legal. costumo dizer que Tipo quando assim, eu vou treinar, eu já saio Olha de casa. Eu pra querer saber as coisas da... Sim, acho que é algo bem importante e interessante. Né? Algo que eu falo bastante com os pacientes, que quando a gente organiza fora, a gente vai organizando dentro também. Sim. Né? E para você correr, você não pode sair simplesmente correndo. Né? Você tem que organizar a tua roupa um dia antes, né? Você tem que pensar no horário que você pode, né, fazer aquela atividade. Você tem que pensar o porquê, né, de que você vai fazer aquele treino naquele dia. E quando eu saio para treinar, né, para correr, eu vou organizando todo o meu dia ali. Eu preciso fazer isso, e vou correndo ali, vou pensando, vou olhando também o movimento, onde eu tô, né, prestando atenção na respiração, que agora já fica um pouco mais fácil, porque a gente aprende, né, já está acostumado. O começo é meio, né? Mas a organização principal é essa, da minha rotina, do meu dia a dia, né? E aí, como você libera muita endorfina, eu acho que a gente até já está fazendo a segunda parte aqui agora, que é de saúde mental. Como a gente libera muita endorfina, então quando você termina o treino, você está pronto. Toma um banho e está pronto para o que está por vir. No meu caso, eu venho para o consultório, às vezes eu fico aqui das 8 da manhã até as 10 da noite, né? E é a minha demanda, né? Me organizo super bem e venho e consigo dar conta do meu dia feliz. Continuando aqui as medalhas. É isso. Saindo de Floripa, que foi a primeira, e você já foi para a segunda. No ano seguinte, você falou, vou voltar para Floripa. Isso. Para fazer maratona. Nesse intervalo aqui, você fez outras corridas menores? Fiz várias, né? Aí eu fui intercalando, algumas de meia, 16, 12... né? Fui intercalando, fiz várias. Aí eu fui para vários lugares. Para Floripa mesmo, no Costão do Santinho, fiz quase todas. Fui para Você escolhe bem suas corridas, né, mulher? Gente, né? Vamos correr, vamos conhecer lugares. Sim, claro. Pomerode. Lugares bonitos aí, né? Aquela corrida animada que a gente vai já paramentado. Muito legal. Você vai com a roupinha? Vou de Frida e me divirto. Que legal. Pomerode, Rio de Janeiro, São Paulo. Então eu escolho assim algumas corridas que eu, né, gostaria. Não fiz ainda São Silvestre, acredita? Mas vou fazer. Eu vou fazer. Vamos fazer um dia. E aí voltei, né, em 2019 para fazer. E aí eu participei da primeira, da segunda Maratona Internacional e fui para a terceira. E a segunda fez num tempo de 6 horas e 10, como ela já contou. A terceira, vamos dizer que a terceira já, né? Baixou bastante o tempo, quase mais de meia hora, né? Mais de meia hora. Fez em 5 horas e 53, olha que loucura. Não, fiz em 5 horas e 35 minutos. 6 e 35, 35. Então, baixei bastante em 2019. Isso. Aí eu já saio de lá praticamente me inscrevendo para a próxima. E me inscrevi para 2020. Aí veio a tal da pandemia. A Covid. Que aí parou tudo. Né? Mas eu não parei de treinar, não. Mesmo? Como é que você fez? Eu saía, eu treinava sozinha, corria assim na rua. Muita gente tentou isso, né? Teve uma época ali que eu corria na garagem, em volta do carro. Eu fiz isso. A gente fez isso, né? Eu fiz isso. Corri de máscara. Que horroroso, né? Bem difícil, né? Para você ver como a gente é forte, né? E quanto a gente tem capacidade de se reinventar. E quanto a gente gosta de corrida, né? E quanto a gente gosta de corrida também. Que coisa maluca, isso, menina. Então não abandonei. Quem que se treinava para esse período todo? Olha, até 2019 eu treinava praticamente sozinha. Tá. Né? Assistia vídeos, conversava com algumas pessoas. Pegava dica de um Pegava outro. isso.
Aí, de 2019 para 2020, eu entrei na assessoria, com uma assessoria Tá. com o Juliano, 42K. Com a 42K. É. Juliano, joia pra ti. Isso. Mais um que eu. Mas, em 2020 não pôde, aí parou, né? Todos os encontros. As corridas pararam. Pararam. E aí, a gente esperou, né? Mas essa espera 21. É. Meu Deus, 22. foi longa, Foi. né? Mas eu já estava inscrita desde 2020. Uhum. Aí esperamos e chegou aí a tão esperada, né, maratona. E essa foi essa última. Foi a melhor. Foi a melhor, foi a de maior superação, porque eu me lesionei na corrida do Piraí. Eu lesionei meu joelho 15 dias antes da maratona. Ai, que pena. Aí você foi machucada pra Eu maratona. fui, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tava com com o joelho. Aham. Toda. Mas essa foi de tanta superação, porque em 2019 eu fiz em 5 horas e 35. E em 2022, aí fiquei parada, 20, 21. Em 2022, a medalha, olha que bacana, ó. 2020, e valeu por 2020, 2021 e 2022. A maratona vale por 3, né? Isso. Então já tinha superado, né? Algo tão... Sobrevivemos, né? Sobrevivemos, exato. Algo tão difícil quanto, né, o que a gente viveu, né? O mundo viveu na pandemia. E aí fomos então fazer essa maratona aí em agosto do ano passado, 2022. E deu certo, E né? deu certo, 5 muito horas certo, e eu não 10. esperava. 5 horas e 10. Sub-5, ele falava sub-4. Isso. Eu baixei Uhum. em 1 hora o tempo da minha primeira maratona em 2018. Pensa na minha felicidade mesmo com o joelho Imagina se não tivesse estourado, né? estourado. Eu fiquei muito feliz. Eu saí, né? Eu levei, não sei se dá pra perceber aqui, ó. Eu levei as 4 medalhas, as 3 medalhas pra chegada. Meu marido levou, me entregou. Vê se dá pra ver bem aqui, ó. A foto dela aqui, com as medalhas. Estou mostrando, Legal, né? Cheguei nessa evolução toda aí. Aí eu levei as 3 e fui buscar a minha 4ª medalha. Vem quinta aí. E assim, olha, eu participei de todas as edições Pois é. da Maratona Internacional. E isso pra mim também foi um presente. Verdade. E aí quando eu cheguei, coloquei as 4 e fui pro ambulatório médico. Mas feliz, tendo baixado em 1 hora o meu tempo em relação à primeira que eu fiz. Isso com o joelho estourado, detalhe. Foi muito legal, assim, foi muita inspiração e valeu muito a pena, né? Claro, já vou me preparar para 2023, agora eu vou fazer meia, né? Porque eu ainda não estou completamente recuperada, pronta. E em 2024 vou fazer 42. Isso faz muito bem, assim. Muito bem mesmo. Né? Ver essa galera toda na corrida de rua. Não é? Meu, é muito legal, assim, super importante, né? Pra tudo. As mulheres, elas amadurecem, elas têm sororidade entre elas, né? Elas se apoiam. É demais. Eu acho que, ó, mulheres, venham pra corrida. Correndo, venham pra corrida. A corrida transformou você? Como é que era a Leti antes da corrida? Olha, eu sou bem calma. Bem tranquila, né? Não parece com todo esse agito, né? Fazendo exercícios, mas eu sou uma pessoa bem tranquila. Né? Principalmente no consultório, né? Em casa, né? Tem aquela mescla, porque né? Tem que cobrar também. Mas eu sou bem tranquila. A Leti de antes, eu acho que era mais parada. Eu costumo dizer que vida é movimento. Quanto mais a gente movimenta, mais a gente vive. Né? Não é uma questão estética, né? É uma questão de renovação. Né? Quando você corre, tudo dentro de você está
se renovando. Renovando, verdade. Né? O teu sangue está oxigenando, vai para o cérebro, renova as células, renova tudo. Né? Então, a vida é movimento. A Arlete de antes não tinha tanto movimento. Talvez vivesse menos. Né? Hoje eu me arrisco mais. Né? Eu vou atrás do que eu quero. Acho que a corrida te né? ajudou nisso. Nossa, a corrida ajudou muito, muito. Eu não posso dizer que eu sou outra pessoa, né? Você fez outras atividades paralelas à corrida? Sim. Também já fez? Sim, já O fiz. que, Eu joguei vôlei com um grupo durante 6 anos no CAGE. Eu já, além do vôlei, fiz vôlei de areia e fiz vôlei de quadra. E olha que eu só tenho 1,5 m. Levantadora. Não, mas eu jogo. Já experimentei algumas aulas de tênis, beach tênis, assim, legal. por curiosidade, né? Mas essas eu efetivamente não fui. E a corrida foi onde eu me encontrei, Sim. né? Isso há 19 anos atrás. E agora eu tô com uma nova paixão aí com uma galera super legal. Que é as meninas do pedal. Opa. São quantas? Somos um grupo de umas 12. Né? Mas assim. Todas uniformizadinhas, tá vendo? Sim, né? As Mulheres Maravilhas, assim, que né? Que é a roupinha? A gente tem várias. Tá. Né? Tem, tipo, mas a gente tá fazendo. A gente mandou agora. Vai sair aí com o pessoal aí legal. Com uma outra vibe, assim. Várias idades. Várias idades. Né? O que é bom, né? Claro. As meninas aí que quiserem fazer parte. Sim, vamos lá. Legal. E tem outra paixão também agora, pedal, corrida, trilha. Opa! Tenho feito umas trilhas muito legais. Meu primeiro... Onde que você já foi aí? No Dia das Mulheres eu recebi um convite para fazer uma trilha pro Castelo dos Bugres. Tá. E eu nunca tinha escalado. Uhum. Não fazia ideia como seria uma escalada. Aquilo mexeu comigo. E foi? Foi. Gostou? Gostei. E assim, é uma renovação. Né? Correr te coloca em equilíbrio, né? Estar em contato com a natureza e respeitar principalmente a natureza te coloca em equilíbrio com a sua própria natureza. Pedalar, né? Sentir o vento. Bom demais. Bom demais. Também, né? Te coloca em... Aquela coisa gostosa, né? Muito bom, né? Então, assim, esse movimento, né? Que a vida te provoca através do esporte. Quando a gente começa a fazer essas doideiras todas aqui que a gente faz, correr, pedalar e trilhar e tudo mais, vem um monte de gente perguntando coisas, né? A gente começa a influenciar pessoas. Sim. Quem que você já trouxe aí para a corrida, para o pedal, para a vida? Como é que... Olha, teve assim alguém que você já trouxe? Eu fiz muitos amigos, muitas pessoas especiais foram aparecendo. Algumas eu acredito que você conheça, né? Alice da Caxima, sim, Sabrina, parceirona também. Karina, que agora tá chegando, ela era do pedal e agora tá começando a correr também, incentivei desde a primeira. É uma galera, assim. Parentes, assim, alguém que nunca praticava? Então, como eu te disse, né? A Neide, a minha prima, ela tem uma ONG maravilhosa chamada Vida Corrida em São Paulo. Vida Corrida, lá pra aí, gente. Crianças carentes, com mulheres também. Então, assim, essa foi uma pessoa que me incentivou, assim, Ela te trouxe para esse mundo também, né? Me trouxe para esse mundo. Ela é maratonista também, ela é incentivadora. Então, assim, eu tive, né, esse chamado através de pessoas importantes. E hoje eu conservo isso. Eu acho que as pessoas se chegam, né, perguntando, querendo. Muitas mulheres. Aqui no teu consultório tem pacientes que, poxa, acho que eu vou começar a fazer isso também. Tem. Cada medalha que eu ganho de maratona, eu trago. E na última, né, eu trouxe as 4, assim. E aí deixei exposta.
Assim, como tá aqui agora. Isso. E os pacientes iam chegando e iam perguntando, fiz, olha só, essa foi... E contava um pouco da história, assim, muitos começaram a correr. Olha que legal. Muitos. E é Tá legal. vendo quanta gente você já influenciou, mulher? Que coisa linda. E é um esporte democrático, né? Fácil, Corrida né? de rua, e é pro mundo inteiro. Qualquer lugar no mundo você pode praticar, você pode correr. Shortinho, E eu tênis, tenho, vambora. eu atendo também muitos pacientes online, sabe? Sim. Então eu tenho pacientes que moram em Atlanta, eu tenho pacientes na Alemanha, tenho paciente em Portugal. Uau. É muito legal. Porque assim, eu incentivo. Fala de corrida com eles também, Virginia. Falo de corrida, falo de trilha, falo de conhecer os lugares e sentir os lugares pedalando, né? Então assim, eu uso o meu exemplo de vida, assim, também para incentivar os pacientes a ter esse movimento, Legal, né? legal. Cada um do seu jeito, Sim, cada um sim. no seu tempo, né? Cada um da maneira que pode, mas o importante é ter esse movimento. Uma outra coisa que você falou agora, que é super importante, é a questão do tempo, né? A gente viu aí uma pandemia que deu uma parada no tempo de muita gente. Você começou a correr lá atrás, né? Quando a tua filha ainda era praticamente um bebê, né? Então, o teu tempo foi diferente de muita gente que começou tarde. Por exemplo, no meu caso, comecei super tarde, em 49 que eu comecei a correr. Olha, mas eu não comecei tão novinha, não. Tem gente que começa lá cedo. Como é que você vê essa questão do tempo, assim, para as pessoas? Do tempo. Eu acho que quanto antes você se identificar com isso, melhor. Eu tenho um filho que também é atleta. Oba! Né? Ele é atleta de tênis de mesa. De tênis de mesa. Tá Ué. na cachimba lá. Tá. Legal. Tá lá. Então, eu acho que eu vejo nele, né? Eu sempre falo isso lá pro pessoal da JTM, principalmente, que... Joinville tênis de mesa, já Isso. Eu não sei se seria diferente. Ele é um menino muito tranquilo, Tem quantos sempre anos? foi. Hoje vai estar com 16, tá para fazer 17 também. Legal. E ele é um menino muito tranquilo, sempre O foi, nome desde Enzo. Enzo, parabéns pra você, rapaz, continue firme. E ele começou aos 10 anos Tá. lá, né? Então, já para 7 anos. Sim. Sim, começou pequenininho e se apaixonou pelo tênis de mesa. E eu sou muito a favor dos esportes. E quando ele começou, eu já corria, Tá. né? E ele foi, e começou a jogar e se apaixonar e criou uma regularidade, uma responsabilidade que é extremamente importante, né? Para o desenvolvimento. Então, o esporte salva, o esporte equilibra, o esporte traz... Socializa, né? Socializa. Integra as pessoas. Exato. Então, assim, eu só vejo benefícios, né? Eu vejo isso em mim, eu vejo isso no meu filho, e eu vejo isso nas pessoas que eu tenho a possibilidade, né, de contar a minha história, de falar sobre as minhas experiências e que buscam também ter as suas próprias experiências. Né? Então é extremamente importante. Então, agora a gente já pode praticamente entrar com tudo, porque ela já deu a deixa aqui da história do que o esporte faz com a gente. A gente já pode entrar falando já de psicologia, porque eu vou fazer uma pergunta para ela e com certeza a gente já pode, assim, começar. Sim. Esporte também é terapia, né? Esporte também é terapia. É a minha. Não sei se você percebeu. Eu faço análise, com certeza, mas o esporte é uma forma também de terapia. Com certeza. E indico. Super indico. No que ele mexe com a gente? O esporte, ele mexe com físico, emocional e espiritual também. Completo, então. Completo, né? Por quê? Físico, todos os benefícios que esse movimento traz, né? Emocional, porque através dele, né, as emoções elas vão sendo equilibradas ou reorganizadas, né? Eu não posso dizer que cura traumas, mas cura depressão, ajuda, né? Cura.
ajuda, né, no processo de melhora em relação à depressão. Eu conheço muitos casos, você deve conhecer outros muito mais que eu, de gente que tinha desequilíbrios e que a corrida ajustou. Uhum. Gente, isso é muito sério. Distúrbios de ansiedade, né? O ansioso está sempre tentando antecipar alguma coisa, né? E nessa antecipação ele se perde meio ao medo, né? Numa corrida, num pedal, né? Numa trilha, né? Ele consegue se reorganizar, né? E sabe que para chegar lá naquele final ele vai ter que ter calma. Ele vai ter que primeiro viver um presente. Passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então, e espiritual também, né? Porque quando eu tô ali na corrida me reorganizando, né? Eu tô lidando com o meu tempo, que é o meu corpo, né? E que você mora nele. E que eu moro nele, né? E que tem relação com todo esse restante, né? Então, a questão espiritual entra aí, em se sentir completo e ter paz com isso. Que bonito isso, hein? Independente da crença, independente, sim. Né? Eu tenho a minha, sim, né? Provavelmente você é sua, mas é extremamente importante para o equilíbrio do físico, emocional e espiritual. Emocional entra o mental, né? E o mental é essencial para uma maratona, por exemplo. Sim. Né? Quando você está lá no 30 pensando, meu Deus, isso aqui não acaba, e você se controla. A minha experiência é a experiência de outras pessoas que eu já escutei falando em relação à maratona. Não é os primeiros 21, 30, mas os últimos 7, 5 quilômetros. Né? Você tem que estar mentalmente forte, né? Focado na chegada, focado no objetivo. Tipo, né? Eu já corri tudo isso, né? Agora falta só isso, né? E você imagine com o joelho lesionado. Cansada, meu Senhor. Você encontra forças. E é uma coisa bem interessante, né? Nas outras maratonas que eu fiz, eu chegava, eu estava inteira. Eu tenho uma amiga, a Ed, que ela gosta de ir lá pra Floripa pra me ver correr. E ela ficou impressionada, né? Nas últimas vezes que ela foi comigo, acho que ela foi em 2018 e 2019. Ela ficou impressionada, porque eu chegava, como se nada tivesse acontecido. Eu chegava bem, inteira. E aí eu ainda ia fazer passeios lá em Floripa, junto. Como é que você consegue? A única vez que eu não consegui fazer isso foi agora por conta do joelho, sim. Mas é incrível, depois que você atravessa a linha de chegada, é como se você se renovasse novamente. É curioso, né? Você está falando de um momento que é, vamos dizer assim, para o ser humano é um momento assim, limite, né? Porque a gente sabe que 42 quilômetros não é pouca coisa, é muita distância, é muito tempo correndo, né? Ali 5 horas e meia, batendo o pé no chão, o tempo todo ali tentando se concentrar. Para você, ali como psicóloga falando, o lidar com esse limite, né? O lidar com essa dor muitas vezes, com a dificuldade, com será que eu chego, será que eu consigo, será que as dúvidas, né? Como é que você trabalha isso contigo e como é que você acha que as pessoas podem trabalhar essa questão da dificuldade, da dúvida, do medo? Que pergunta legal, Rê. Porque eu acho que cada um tem uma história, né? Almas, as superações de vida lá desde que nasceu, em família, né? No decorrer, né, da própria história. E a minha não é diferente. Eu já vim ao mundo, né, vencendo alguns limites. Né, superando Pode contar? A perda de um pai muito novinha, né, por conta de violência.
a mudança, né, de onde eu nasci para São Paulo, uma cidade grande, né, e crescer naquela cidade, daquela selva. Eu nasci no Pará. Pará? Aham. Olha, que legal. Eu só nasci, não conheço. Que cidade lá do Pará? Eu nasci em Paragominas. Sabe onde tem a Pororoca? Sei, Encontro Isso, famosos surfistas vão pra lá. Isso. Isso, eu nasci lá. E muito novinha, meu pai faleceu, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que vai mexer muito comigo, mas vamos. Meu pai faleceu e aí a gente foi pra São Paulo. Minha mãe, né, e os filhos fomos pra São Paulo. Quantos eram? Eram 5. Uau! Tua mãe não é fraca, hein? Parabéns pra ela. Ela é viva? Não, minha mãe morreu fazem 2 anos. Já foi, tá? Isso. Tá no céu. Tá. E aí, em São Paulo, né, toda a cidade de pedra, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Né? Eu fui fazer faculdade. Fazendo o que com 14? Eu comecei lá nos Jardins, eu trabalhava numa loja e numa agência de turismo. Olha, 2 empregos. Eram os mesmos donos, mas eu ficava tanto na loja de fotografia quanto na agência de turismo. Eu ia para o consulado do Japão com passaportes, com 14 anos, assim. Eu ia buscar japoneses que vinham, né, para o Brasil, no aeroporto. Eu era escolada. Então, assim, o movimento, a vida, né, já foi me mostrando ali que você era capaz. Que eu era capaz. Então, comecei a trabalhar com 14, decidi fazer... Eu sempre quis fazer psicologia, nunca pensei em outra profissão. Nunca pensei em outra profissão, sempre quis fazer psico. E aí prestei vestibular, sem saber se ia ter condições de pagar. Lá em Sampa? Lá em Sampa. Então eu pegava trem, metrô e ônibus para ir para a faculdade, né? Trabalhava nos Jardins e estudava no Mogi das Cruzes. Vixe, é longe. É longe. O pessoal aqui em Joinville reclama de trânsito, reclama de... Meia horinha no Meia horinha, não, gente. O São Paulo é outra história. Caramba. Pegava trem, metrô e ônibus. Fiz minha faculdade lá há 5 anos. Conheci o meu esposo também lá na faculdade, casamos. E aí um acontecimento triste me trouxe para Joinville. Mas eu acredito muito em Deus, né? E sei que Deus já estava preparando triste toda. Tirou do Pará, triste tirou de São Paulo. Eu vim para cá para um velório e não voltei mais a morar em São Paulo com a minha filha com 4 meses de vida. Estando casada há pouco tempo. É você buscando alegria, né? Porque Sim. Da tristeza você veio para a alegria de São Paulo, depois de novo a alegria daqui. Sim. De chegar no sul. De chegar no sul. E aí vem o neném, os nenéns, né? São dois? A Isa nasceu lá. A Isa nasceu. E veio com 4 meses. O Enzo já nasceu aqui, a Joinvilense. Né? E aí as coisas foram acontecendo, mas eu vejo tudo isso, né? Toda essa superação, todas as dificuldades pelas quais eu passei, eu tenho um lado muito positivo. Né? Eu sou muito otimista em relação à vida. Né? Eu acho que é um presente muito raro que a gente tem. Maravilhoso. Né? E que a gente precisa valorizar. Então, todas as dificuldades, todas as tristezas, as dores, né? Eu procuro transformar em bênção, eu procuro transformar em alegria, né? E levar isso também, tanto para minha família, quanto para as pessoas que eu conheço. E os meus pacientes também têm essa alegria, essa troca. Mas assim, eu sempre me senti muito cuidada, assim, pelas mãos de Deus mesmo. Né? Eu moro aqui bem pertinho do consultório. E eu sonhava com o lugar onde eu moro muito antes de conhecer o meu marido. Olha aí. Eu sonhei várias vezes. Eu moro aqui pertinho do Morro da Antártida, daí tem uma mata na frente. E eu vim pro velório do meu cunhado, ele morreu há 20 anos atrás. E chegando aqui, morei 1 ano com a minha sogra nesse momento de luto, né? Minha filha é pequenininha, então ajudou muito também nesse processo.
E aí a gente comprou a casa depois de um ano que a gente estava aqui em Joinville. Eu comecei a trabalhar antes do meu marido, mas Deus já estava preparando tudo para que eu viesse para Joinville. E aí a gente comprou a casa, nem tinha me dado conta ainda do sonho, nada. E um belo dia eu saio na sacadinha assim do meu quarto, que eu olho assim, vem tudo. A lembrança dos sonhos que eu tinha, que eu sempre tive. E aquela sensação de estar no lugar que era para eu estar. Eu me emociono de falar disso porque... Mas não tem como nos emocionar, é muito forte. Foram muitos momentos assim de dor, né, de dificuldade, mas de pleno restabelecimento da confiança, sabe, na vida, em função dos presentes, né? Deus foi dando, que foi colocando. É a maratona da vida dela. Maratona. Você acha que você está em que quilômetro da tua vida, assim, nessa maratona? Olha, passou no 30 já? Eu espero estar no quilômetro 10, porque eu quero correr muito ainda. E é gostoso, né? Quando a gente vê essas etapas sendo vencidas, né? Vê que a gente é capaz, Sim. E apesar, né? A gente treinou para chegar onde a gente chegou, né? Exato. Eu acho que você fez isso também até agora, né? Foi treinando. Sim. Começar lá com 14 e chegar onde você chegou hoje, você vê quanta coisa, quanta superação, quanto, né? E o quanto o esporte ajuda a gente a chegar também, né? Alcançar essas etapas. Muito mesmo. É extremamente importante. Você falou de Deus várias vezes. Então vamos por esse lado que eu acho que é legal também, porque quando eu sempre converso com os esportistas, corredores, e muitos falam dessa presença, né, divina. Como é que você vê isso assim? Eu imagino que Deus esteja contigo sempre, porque é assim que funciona na cabeça de quem tem fé. Ele é o meu alicerce. Como é que você lida assim com como é que você divide esse tempo? Eu tenho uma relação com um Deus vivo. Não é um Deus de pensamento, é um Deus vivo, é um Pai vivo. Né? Ele está em mim. Você conversa com ele? Eu converso com ele. Eu tenho confiança e plena convicção dessa relação que eu tenho com esse Pai. Que pode ser mãe também? Que pode ser mãe também. Então, essa minha vivência, essa minha experiência com Deus todos os dias, né? Aqui eu faço muita coisa, inclusive participar de grupo de oração, de estar junto, né? De levar a palavra de Deus para quem precisa, né? De saber que Ele é o que nos sustenta, né? E é o que sempre me sustentou e vai me sustentar, né? Agora e depois. Não sei o que vem depois, mas eu tenho plena confiança de que Ele vai também tá suprindo o que eu preciso, né? Tenho plena confiança de que é um Deus vivo. Né? Dá segurança, né? Dá segurança total. Né? Isso é bem importante também, né? Para as pessoas. Né? Quando eu falei ali do físico, emocional e espiritual, é porque são pilares extremamente importantes, né? Para o nosso equilíbrio, para o nosso desenvolvimento. É importante, né, ter esse amparo, né? Sim. Assim. É importante ter conhecimento, né, de como é importante ter esse equilíbrio, né, entre os pilares da nossa vida, né? E para mim esse é o mais importante, né? Se fosse a assim, minha relação com Deus. Um banquinho com 3 pernas, a perninha mais grossa. Isso, é essa que sustenta todas as outras, sem dúvida. Sem dúvida. Você reza quando você corre, você reza de pedalar, você reza quando você volta do pedal, agradece, como é que é? É mais natural e normal do que você imagina, né? Não é nem falar o nome dele o tempo todo, é viver essa presença. E ele está em tudo, né? E em todos os lugares, né? Se eu acredito que ele está em mim, eu estou nele, onde eu estiver, ele estará. Com as pessoas, com as coisas, com a natureza. É dele que vem tudo, toda a força. Muito bom. Conte
continuando agora o nosso esporte aqui, voltando, né, para as questões da corrida. Na verdade, tudo está relacionado, né? Se a gente pensar que tudo isso é vida, está tudo dentro, né? Na corrida é a mesma coisa, eu penso, né? A gente pensa, bom, eu vou chegar, quero chegar no final e receber a medalha. Até que ponto esse mental é importante para a vida da gente? O que você diz sobre isso? Eu acho que se reconhecer dentro desse processo é muito importante. Se reconhecer. Se reconhecer. O que eu fiz, o que eu estou fazendo aqui para você é me reconhecendo dentro desse processo, não só da corrida, mas dentro do processo da minha vida, né? Não tem algo... muitas pessoas ficam buscando o excepcional, né, da vida e não percebe que o excepcional está em tudo, em todos os momentos, né? E quando você fica na expectativa só daquilo, de algo que vai te dar... Você acaba criando ansiedades ou se deprimindo, se frustrando, né, numa expectativa de algo que está dentro da tua cabeça, mas que pode não dá certo. Nunca acontecer. Então, assim, eu acho que quando você busca, né, eu busquei essa medalha aqui, né, em 2022. Mas começou lá em 2015, quando eu estava lá em Nova York. É um processo. Né? É um processo. A vida é isso, né? E você vai amadurecendo conforme você vai entendendo esse processo. Quando eu saí da minha sacada e vi, eu moro na casa dos meus sonhos. Né? Quando eu reconheço, né, hoje, com maturidade, né, que Deus é esse pilar para mim, e que eu faço parte de tudo isso, né, eu entendo o meu processo. Então, eu acho que é importante que as pessoas busquem entender, né, o próprio processo, mas entender e olhar sempre com um olhar de amor e mais otimista. E as pessoas estão mais amáveis e otimistas ou você acha que as pessoas estão mais violentas e pessimistas? Olha, o olhar está em você muitas vezes, né? Eu me relaciono, né, e vivo num mundo muito mais de amor e otimista. Mesmo sabendo que existem muitas pessoas, né, que vivem o contrário disso. Não é que é uma escolha, é o que eu vejo, é o que eu vivo. Então... É a história de você pode ver a flor ou pode ver o espinho, né? Exato. Exato. É o teu olhar. O que você tem alimentado mais, Isso faz uma diferença enorme. O que você tem alimentado mais dentro de você? Isso vai fazer toda a diferença. Eu costumo dizer, né, de onde eu saí, onde eu cheguei, né, sem nenhuma prepotência ou arrogância, né? Eu saí do Pará, numa condição completamente desfavorável, fui morar em São Paulo, né, também em condições muito desfavoráveis. Eu podia ter seguido um caminho completamente diferente do que eu segui, né? Mas eu fiz as escolhas. E todos nós temos, todos os dias, quando a gente levanta da cama, a gente tem a escolha. Como eu vou lidar com esse dia hoje? De forma positiva ou não? Ou não. Eu levanto e escolho. Hoje vai ser o melhor que ontem. E o meu amanhã, melhor ainda. Eu acho que isso também contribui e colabora muito, né, para o nosso amadurecimento e para reconhecer, né, que a vida é um presente. Presente mesmo foi essa entrevista, então, Deus, como você deu, com todo carinho. Estamos terminando, infelizmente. Queria muito mais. A gente pode convidar outras, né, para falar de outros assuntos psicológicos, né, e mentais. Agradeço
esse gesto, carinho. Nossa, eu que faço esse agradecimento, Rui. Você não tem noção do quanto é importante, né, nesse meio, né, aqui em Joinville, principalmente, né, todas as pessoas que falam de ti falam com muito carinho, com muito... Amém. são sempre muito gratos, né, ao teu trabalho e continue, né? Sim. Não é um trabalhinho, é tempo. algo muito especial que você faz. Parabéns. Obrigado. Agradeço e espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aí nesse vídeo, é importante. Digam o que vocês acharam, coloquem suas opiniões aí embaixo. É bem bacana também, né, a gente compartilhar e, enfim, poder colocar nossas ideias aí, porque é muito particular, né? A corrida mexe com a gente, né? A atividade física mexe com cada um de um jeito diferente, né? Sim. Isso é que é bacana. Descubra né? o seu. Aproveite. Querida, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Felicidades para ti. Obrigada. 50 anos está chegando. Vamos Quero contar ela. essa história também que a gente vai chegando. Para o pessoal poder conhecer aí todas, né, suas conquistas. Só para a gente fechar aqui, de todas que você correu, qual que foi a mais especial para ti? Assim, você gostou mais? Se fosse essa aqui eu guardo no coração, se eu fizesse, eu faria tudo de novo. Tem uma? Foi a mais difícil. Foi a de 40, que você correu machucada? Foi. Essa Maratona foi... de Floripa 2022. Sim, eu pretendo fazer a de Nova York, quero muito fazer a de Nova York, vou fazer, mas essa aqui ela vai ficar marcada Para sempre. para sempre. Porque Superação foi total. uma superação total. Foi bem difícil. Tá vendo? Você viu como é que são as coisas, né? A mais doída é a que ela lembra com mais carinho. Sim, vou lembrar sempre. Parabéns. Você tem conquistado essa super medalha. E olha que quadro legal, gente. Fica a dica, ó. Se o pessoal quiser fazer um quadro bonito desse, né? Guardar suas grandes lembranças, começa a guardar aí. É isso, né? Guardar cada momento, né? Que foi importante pra gente depois lembrar e falar, eu cheguei, eu venci. Sim. É isso? Aí, vamos lá. Bons treinos, boas corridas. Até a próxima. Tchau. Valeu.